para a gente esperar um pouquinho mais o pessoal tá entrando um Legal. pouquinho, eu acho, hoje. Tranquilo. Esse aí é o nosso convidado, o João. O João é nosso parceiro aqui do nosso... Opa, João, prazer, tudo bem? Tudo bom? Qual é o seu nome? Opa, Jefferson. Ô, Jefferson, tudo bom? Opa, maravilha. Eu até queria ver contigo se é possível, Fabiano, compartilhar a tela. Não sei se eu consigo compartilhar minha tela. Consegue, sim, tá. Eu vou até já deixar eu preparei aqui alguns materiais só para a gente ver um ponto de estoque, alguma coisa que dá para dar uma noção para vocês de como que está o mercado físico, não só Brasil, mas também Estados Unidos, e o que que nós podemos esperar no curto prazo, no caso do milho da B3, e também pensar em investimentos mais longos, possivelmente se a safrinha demorar para entrar, alguma coisa assim. Pois é. Nós temos agora também, né, os gafanhotos aqui no sul, hein? De novo, né? É mesmo? Mas Sim, e aí com essa quebra aí, mano? Já está na fronteira da Argentina. Já estão uma reportagem falando, né, e mostrando eles ali. Tá chegando. Isso aí também, né? Deve impactar um pouco mais ainda, né? Sim. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Não sei se vocês me permitem, rapidamente. Aí eu já... Se puder, só esperar um pouquinho, só para a gente já iniciar tudo ali, só uns 5 minutinhos, uns 4 minutinhos mais agora. E aí a gente já termina e já começa de vez, assim, já te libera, que aí o pessoal tá tranquilo. Chegando ainda. Boa noite, sem problemas. Que bom que tá hoje, Vivi. E aí tem mais essa ainda, né? Além da seca, das coisas, tem os gafanhotos, tem a natureza aí nos dando, mostrando, né, as suas ferramentas também, né? O ponto aí do milho gaúcho é a importância dele agora para o verão, né? É o maior produtor do verão, do milho verão. Então, pelo que eu vi, o pessoal da Emater aí, você acha que faz parte da Emater, né? Da Embrapa. Da Embrapa. Então, o pessoal da Emater do Rio Grande, ela estima aí 40%, se não me falha a memória, de quebra no milho verão. Né? Bastante, né? Muito representativo, dado também a representatividade do milho verão gaúcho, que é bem alta. Sim, pois é. Então, nesse cenário aí fica complicado, né? Eu acho que o estoque vai estar bem apertado aí daqui para frente. Pois é, então suba lá. Eu não sei se o janeiro, eu acho mais que o H, já março. O H eu sou mais do maio, eu diria para você, se fosse para postar. Também acho, que é depois da colheita já, né? Que é depois da colheita. Porque o Mato Grosso, hoje saiu um relatório do IMEA dizendo que 2% da área do Mato Grosso vai ser replantada. Em algumas regiões, 10%. Então, esse milho, essa soja que está sendo replantada agora, ela vai prejudicar a entrada do safrinha futuro. Sim, vai. Então, é mais atraso. Pois é. Tem tudo isso. Essas coisas que a gente vem aprendendo. Mês passado, a gente fez uma live com um colega também, né, que é especialista em clima, né, que foi a nossa primeira live com os especialistas, assim, né, para a gente começar a ver todas as variáveis, né, entender todas as variáveis, o que está ocorrendo, né, porque imagina, tem muita coisa, né, para que envolve as commodities, né. Sim. Então, imagina, dólar, câmbio, né, competitividade do nosso, né, com exportação, então tem muita coisa. Aí teve a questão acho que foi aumento de produção lá na África, né, na realidade acho que foi aumento de área, né, porque a produtividade deles é bem baixa, né. Sim. No caso do milho, até eu posso mostrar para vocês ali, a gente tem 5 principais mercados hoje exportadores, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia. A Ucrânia já está com quebra também, né? Está com quebra, quebrou bem esse ano, mas ano que vem eu acredito que ela vai recuperar. Então não vejo tanto problema na Ucrânia. Esse ano quebrou bem por causa da seca, né? Foi a maior seca aí dos últimos 10 anos na Ucrânia. E aí, claro, o milho sofreu muito lá. Sim, a Argentina vai sofrer como nós, né? Porque, na realidade, a região onde é plantado o milho lá, né? Eu conheço, é muito mais calor, é muito mais severo no verão que aqui, né? Sim. Lá é muito quente, lá, essa região produtora. Né? Então, e agora...
o pessoal está prevendo aí uma quebra no milho, não só no milho, mas não é nem uma quebra, mas uma redução de produção. A Bolsa de Cereais lá da Argentina está prevendo aí 46,5 para a soja. Então, é uma redução de 5 milhões de toneladas em relação ao ano anterior, né? Olha, é muita coisa, né? É bastante Bastante. coisa. E aí o impacto maior é farelo e óleo, né? Porque a Argentina ela não exporta grão, ela exporta farelo e óleo. Então, o impacto maior que nós vamos ver vai ser realmente em farelo e óleo, que são derivados, né? Pois é. São mais inteligentes que nós, né? Se a gente Que na verdade eles fazem isso por uma questão tributária lá também, né? Pelo que eu acompanho, é mais tributário. Então não tem muito essa questão de. Hoje a tributação que incide sobre o farelo e o óleo é bem menor do que a tributação que faz sobre o grão. Então eles optam por exportar realmente os derivados, que é o farelo e o óleo. Mas é bom pelo preço agregado, né? Que já coloca um plus mais, né? Do que só a própria commodity, né? Na realidade, o óleo e o farelo também é considerado como commodity porque é negociado também como commodity, né? Então... Sim. Inclusive tem uma outra participação que se chama oil share, que é a porcentagem que o preço do óleo faz sobre o grão, né? Sim, que tem na bolsa também que você consegue fazer. Isso é uma das maneiras até de arbitrar, que a gente consegue arbitrar, né? Entre o farelo, entre o óleo e o grão, né? Entre os derivados, né? Entre os derivados, né? Bom, então podemos começar. Vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é o Jefferson Souza, né? Ele é especialista em commodities, né? Ele é engenheiro agrônomo, trabalha no escritório da Agriinvest em Curitiba, né? Então, entrei em contato com ele, né? E aí a gente foi através até do teu colega, o Marcos, né? O Dr. Marcos, e é que eu fiquei sabendo da Agriinvest, e aí quis, né, fazer essa parceria para poder, né, a gente divulgar mais sobre esse mercado, a gente entender melhor a dinâmica do mercado do milho, né? Porque a gente não opera notícias, né? Mas as notícias impactam nos nossos traders, né? Então, quanto mais a gente conhecer do mercado, né, a gente vai estar um passo à frente, vamos dizer assim, né? Então, passo a vez para ti, Jefferson. Opa, muito prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, então, de trocar uma ideia. Só vou pedir, por gentileza, de compartilhar minha tela aqui. Já mandei. Então tá. Eu acho que eu consigo compartilhar ela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá começando. Deu. Então tá. Só para mostrar rapidamente, nós usamos um aplicativo, uma página web nossa aqui, que se chama Agriinvest Intel, até inclusive se vocês quiserem baixar, vocês têm um período para testar ela e ver o que vocês acham. E o nosso objetivo com ela é colocar as informações sobre o mercado e também pensar em projeções futuras, né? Sobretudo o milho agora, que nós estamos olhando bem de perto. Então eu vou começar aqui falando para vocês sobre um possível cenário para o milho que nós podemos ter aí no curto prazo e também no médio prazo. Então, deixa eu só pegar aqui, nós colocamos hoje, então, como é que acontece? A dinâmica das informações aqui, elas são feitas de acordo com o mercado, né? Então, hoje teve o milho na B3 na máxima de 1 mês e meio. Então, o objetivo nosso, será que o cenário atual do milho teria mudado? Então, esse é o que nós perguntamos nesse momento sobre o futuro da B3, né, em relação ao milho. Então, vou começar mostrando para vocês aqui dois cenários que nós temos importantes nesse momento. Começando pelo cenário a curto prazo. Então, vocês perceberam aí que o milho na B3 perdeu um pouco de força, sobretudo vencimentos mais curtos, ou seja, estamos falando aí do janeiro, estamos falando até mesmo do março, do maio, caiu um pouco essa semana. E o que está acontecendo? Os compradores, ou seja, o lado da demanda, ela está saindo do mercado, ao que tudo indica. O pessoal aí vem reportando uma queda, vocês podem observar em Dourados, na faixa de R$ 5,00 a saca, certo? Ou seja, em um mês, R$ 5,00 a saca. Dourados é importante aí, o Mato Grosso do Sul como um todo, para abastecer a região sul do Brasil, certo? Então, essa queda de R$ 5,00, o que é? O comprador está dizendo que ele está realmente coberto pelo curto período agora que nós temos. Então, ele está fora do mercado. Então, o produtor aí, ele é obrigado realmente a baixar um pouco as ofertas que ele está fazendo no mercado para poder tentar vender esse milho, certo? É um cenário um pouco diferente do que nós tínhamos um mês atrás, em que o produtor tinha na cabeça dele os R$ 80,00 por saca. Agora é o contrário, né? O comprador está dizendo, olha,
eu estou bem coberto, não preciso de milho agora, e aí o produtor tem que olhar um pouco e baixar esse preço. Oferta e demanda, então, um fundamento clássico nesse momento. Por isso que está perdendo um pouco de força no milho no curto prazo, né? Então, se nós olharmos a longo prazo, ou até mesmo médio prazo, o que nós podemos ver? Primeiramente, Chicago. Chicago tem um impacto grande aqui no milho brasileiro, por quê? Por conta da competitividade e também do nosso programa de exportação. Então, Chicago, se vocês olharem aí, superou a marca dos $4 por bushel, certo? Algum tempo atrás. Sinônimo do quê? De um aumento muito considerável na demanda, sobretudo chinesa. Então, a China nunca comprou tanto milho como está comprando agora. Então, passou por alguns intempéries lá nas regiões produtoras da China. Ela é um grande produtor, segundo o maior produtor do mundo, mas teve um problema sério esse ano, nessa temporada. Quero mostrar para vocês, então, aqui, ó, como que está a venda dos Estados Unidos de milho e por que teve impacto direto na competitividade. Só mostrando aqui, ó, como que funciona o programa de exportação de milho americano. O programa de exportação de milho americano, ele começa em setembro e dura até final de agosto. 52 semanas, certo? E agora nós temos o seguinte cenário. Nós temos 2020, 2021 comprometido, que nós chamamos de commitment, 36,9. O que é esse número aqui? É o vendido mais embarcado, ou seja, tem uma parcela que já foi vendida, mas não foi embarcada, e uma parcela aí que já está provavelmente no seu destino final, certo? Ano passado, nas 52 semanas, ou seja, no ano todo, os Estados Unidos teve um programa de exportação na faixa de 44,6 milhões de toneladas, certo? Nós estamos aí na 13ª semana com 36,9. Então, vocês podem observar, nós estamos muito próximos já do que foi o ano passado, em 13 semanas. Isso significa o quê? Que a demanda por milho americano está muito acelerada. E quem vem fomentando essa demanda são os chineses. Os chineses estão comprando muito milho americano. Nós não podemos esquecer que tem um acordo aí que está correndo ainda, né? Aquele famoso acordo entre a China e os Estados Unidos. Mesmo com essa velocidade que a China vem comprando milho americano, provavelmente ela não vai cumprir esse acordo, é o que tudo indica. Vai faltar uma boa parcela aí para fechar o primeiro ano do acordo. Então, a China vem impulsionando isso e, claro, quando você tem uma demanda fomentada como que está ocorrendo agora, os preços sobem, né? Foi isso que a gente viu. Não só para o milho, mas também para a soja. No caso da soja, o negócio ainda é maior, né? Nós temos aqui, ano passado, 47,8, esse ano já está 51,9. Em 13 semanas, o programa de exportação nos Estados Unidos já ultrapassou o que foi no ano inteiro passado, na temporada passada, 2021. Certo? Então, reflexo também da China comprando muita soja e a competitividade também da soja americana. Então, por isso que o bushel aí na semana passada chegou próximo dos $12, certo? Isso representa a máxima aí desde 2016. Perdeu um pouco fôlego, sobretudo ontem e hoje, na semana passada também perdeu um pouco, mas eu acredito que devido a essa demanda fomentada, um programa de exportação acelerado e um estoque lá bem reduzido, eu acho que soja em Chicago vai continuar subindo e milho também. Então temos espaços aí para crescimento, tanto lá em Chicago como aqui no Brasil. Então, como eu falei para vocês, é vencimento mais longo, né? Então, o vencimento mais curto, por esse fato do produto do comprador estar um pouco ausente, os preços acabam caindo um pouco. Mas se pensarmos a longo prazo, com alguns fatores que eu vou mostrar para vocês em breve, significa que os preços do milho na B3 podem subir ainda mais, né? Eu aposto bastante no K, ou seja, no maio aí, numa possível alta nos próximos meses, certo? Pela redução, talvez, de uma oferta de milho e o atraso do milho safrinha. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para a gente trocar ideia, até inclusive, se vocês quiserem abrir o microfone, a gente pode ir conversando aqui, sem problema algum. Então, um outro ponto importante, os prêmios, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas prêmio é a diferença do mercado físico para o mercado futuro, ou seja, o preço do mercado nas praças para a bolsa, no caso Campinas, pensando aqui no Brasil e lá em Chicago, no caso é a Praça de Chicago. Então, nós temos aí provavelmente um fortalecimento dos prêmios também, pela competitividade do milho americano, né? E também pela questão da Argentina. Certo? Então, outro ponto aí que pode soar como altista no Brasil.
Oferta de milho, importante esse ponto também aqui. Como eu falei para vocês, provavelmente nós vamos ter o quê? Uma quebra no milho verão no Brasil. E agora eu quero mostrar o que nós estamos acreditando que vai acontecer. Então eu trouxe para vocês aqui, só rapidamente mostrando, o que o milho verão representa da produção, né? Então nós temos a região sul do Brasil, de acordo com a Conab, 11 milhões de toneladas nessa temporada 2020-2021, certo? O Paraná, 25% de representatividade, Santa Catarina, 15%, e Rio Grande do Sul, 35% de representatividade, certo? Se essa quebra no Rio Grande do Sul se concretizar, significa que nós vamos ter 2 milhões de toneladas a menos. Eu acredito que isso aqui vai ser até superior, pelo que nós estamos observando. Então, o milho que estava previsto aí 26 milhões de toneladas vai cair para 23 milhões de toneladas, ou até mais, né? Ou seja, a disponibilidade de milho verão no Brasil vai ser bastante reduzida, né? Perante ao que nós estamos vendo agora. Então, uma redução na oferta, na disponibilidade, é mais um ponto que coloca uma possível pressão de alta para vencimentos mais longos na Bolsa Brasileira, na B3. Então, isso aqui é muito importante da gente olhar. E aí, quando eu mostro para vocês um quadro aqui de como que está a oferta e demanda do milho brasileiro, ou seja, comparando safra 2019-2020 com 2021, o que significa? Que o estoque final, que é muito importante para analisarmos a disponibilidade de milho, ele possivelmente pode ter uma redução aí na faixa de 800 mil toneladas, certo? Chegando ao estoque final de 8,9 milhões. O que isso representa em dias de consumo? 31 dias de consumo, certo? Então, isso aqui é importantíssimo, o mercado acaba acompanhando muito como que está esse movimento. Tanto do ano passado, né, como desse ano, esse comparativo que nós trazemos nesse quadro aqui para vocês. Então, pensando numa produção, e aí a disponibilidade dos estoques. E aí, onde que vai pegar bastante, na nossa opinião, né? Aqui na safra verão, uma queda de 4,2% e um aumento no uso doméstico de milho, certo? Ou seja, com uma oferta reduzida, uma demanda fomentada, significa aqui que o nosso estoque vai ser um pouco mais apertado do que foi ano passado. E o mais importante, eu presumo que o milho safrinha possa atrasar um pouco para entrar, pelo que eu venho conversando com os produtores aqui, e dado o nível de replantio do Mato Grosso, certo? O Mato Grosso, saiu um dado do IMEA hoje, dizendo que possivelmente o Mato Grosso irá replantar aí na faixa de 2% da sua área de soja. E isso implica em 2 pontos. O milho safrinha entrando mais tarde e também uma redução na produtividade da soja. Então, são 2 pontos importantes. E aí, por que esse aumento do uso doméstico deve acontecer da safra 19-20 para 20-21? Devido a esse ponto importante aqui. Etanol, primeiramente. Então, o Mato Grosso é um importante polo produtor de etanol hoje e deve aumentar essa produção. Então, nós devemos ver um crescimento de 2,3 milhões de toneladas. Consumo de carnes, 1,15, e também a exportação brasileira. Essa exportação aqui, ela vai depender muito do quê? Da competitividade do Brasil perante as outras origens, certo? Como eu falei para vocês, até vou colocar aqui, ó, nós temos o quê? 5 principais exportadores de milho ao redor do globo, certo? A China, ela produz muito milho, mas ela é um grande consumidor, portanto fica lá. Quando nós olhamos os Estados Unidos, hoje ele participa de 32,4% das exportações de milho do mundo inteiro. Então, é uma grande representatividade. Então, pensando em 21, 22. Quando nós olhamos o Brasil, olhando uma projeção de 41 milhões, significa que o Brasil participará em 2021, 2022 de 21,8% de toda a exportação de milho do mundo. Então, é bem representativo, né? Depois, Argentina, Ucrânia e África do Sul, certo? São os 5 principais aí exportadores de milho. E como que essa balança vai acontecer entre o total? Ela vai acontecer por um ponto importante que se chama a competitividade do milho nessas origens. Então, eu mostro para vocês aqui um quadro da competitividade. O que é? Qual o milho mais barato para um comprador da Coreia do Sul? Então, o mercado acaba usando a Coreia do Sul porque ela é um grande consumidor. Então,
o pessoal lá da Coreia do Sul, ele vai analisar o quê? Qual milho fica mais barato para eu comprar. Então, nós temos o milho do Golfo, ou seja, milho americano, milho de Santos, milho da Argentina e milho ucraniano. Aqui nós não temos oferta da Ucrânia. A Argentina chega um momento que também não tem, Estados Unidos a mesma coisa, e aonde que nós estamos aqui? Muito competitivos a partir de agosto, né? Então, agosto, julho aí, que o Programa Brasileiro de Exportação começa a ganhar realmente corpo. Então, é isso que nós observamos aí nos últimos anos. Nós tivemos na temporada passada o maior número de exportação, ultrapassamos a marca de 40 milhões, e esse ano tivemos uma redução bastante acentuada perante o ano passado, né? Mas ainda continua interessante perante o histórico, certo? Então, essa competitividade do nosso milho, ela é muito importante para balizar preço no mercado interno. Então, se o milho brasileiro estava custando aí até 6 tempos atrás R$ 85,00 na Bolsa Brasileira, era porque o prêmio estava competitivo, certo? Nosso mercado de exportação estava pagando bem. Então, é esse o ponto principal, né? Nós temos que olhar em alguns momentos a exportação, e agora, claro, devido a essa mudança da exportação para o mercado interno, o que baliza preço no Brasil é realmente o mercado interno. E o mercado interno não está comprando, o preço está caindo. Então, esse é um ponto importante. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí nesse ponto da exportação de milho. Então, eu vou tocando aqui. Eu quero só mostrar para vocês um outro ponto do clima brasileiro. Vocês viram que mudou minha tela aqui? Então beleza. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui uma previsão de como está o nosso Brasil aí para as próximas semanas. Então, vou rodar um modelo aqui, só para vocês olharem. Então, nós temos aqui 1º de dezembro, e aí conforme eu vou avançando, vocês vão vendo ali que as faixas azul, elas vão tomando conta do mapa, ó, certo? Então, aqui lá para o dia 6, 7, vamos pôr aqui uma semana, 8, a previsão é esse cenário, certo? Isso aqui é muito importante agora para preço em Chicago. Pode ter certeza que todos os olhos agora se viram, melhor dizendo, para esses modelos climáticos. Porque se nós tivermos aqui uma seca nessa região do Mato Grosso, que está prejudicada, nós devemos ver uma quebra mais acentuada para a soja ainda. Então, vocês podem observar aqui nos próximos 8 dias, nós temos 2 modelos, né, o americano e o europeu. Eles têm uma pequena divergência, né, entre um e outro. O modelo europeu, ele foi mais assertivo ao longo dos anos, esse ano ele não acertou tanto, certo? Mas vocês observam uma certa semelhança deles aqui na região do Mato Grosso, né? Aqui ele tem uma diferença, mas está próximo, certo? Então, isso aqui agora, o mercado está olhando muito. Se nós tivermos qualquer seca, qualquer estiagem na região produtora, que é a principal, nós devemos ver aí um aumento de Chicago, certo? E B3 pode refletir também. Então, agora nós entramos naquele momento em que o mercado começa a precificar o fundamento, que nesse caso é o clima, para definir safra no Brasil. Isso ocorre também lá nos Estados Unidos, quando o milho e a soja estão em momentos críticos de reprodução. A gente tem também esse movimento do mercado. Então, nós estamos bastante de olho agora nesse movimento aí, para ver se realmente vai se concretizar esses volumes que estão previstos. Se se concretizar, maravilha, as coisas vão andar bem. Caso não se concretize, nós devemos ter uma redução na produção de soja para 2020, 2021. Os 130 milhões talvez não possa se concretizar como a Conab prevê. Então é importante olhar esse lado do fundamento. Eu até queria ver com vocês, quando vocês vão fazer as operações, vocês fazem mais para o lado da análise técnica, ou vocês olham mais fundamento, como que funciona aí para vocês? Basicamente, né, pelo menos no nosso curso e daí que eu vejo o pessoal conversando mais sobre análise técnica mesmo. Só sobre análise técnica, né? E por isso, né, que a gente tá querendo, né, sempre colocar mais informações, explicar melhor essa parte de fundamentos, né, que é super importante. Mas basicamente análise técnica. Entendi. No caso nosso aqui, como nós estamos trabalhando muito com produtor, hoje o nosso foco acaba sendo produtores que fazem o hedge. Então, o produtor, o que acontece? Ele tem a produção dele lá no silo,
E quando ele está com a produção no silo, o maior risco dele é que caia o preço, certo? Ou seja, o milho está R$80, ele não vendeu nada, o milho vem a 75, significa que ele perdeu a oportunidade de R$5 por saca. Então, nós aconselhamos eles a fazer uma opção, certo? Um seguro, que o mercado chama de put, né? Nosso mercado, o produtor, a gente fala um seguro de baixa. Ou seja, ele tem o risco de cair, compra uma put para prevenir essa queda. Aí, quando o produtor ele faz a venda do milho, o maior risco que ele possui a partir do momento que ele vende é que o mercado continue subindo e ele não se beneficie desse aumento de preço. Por quê? Porque ele vai pagar possivelmente mais caro ali nos insumos na próxima safra. E aí, o que se recomenda? Um seguro de alta, que se chama uma call, né? O mercado chama de call aí. Ou seja, compra uma call e se o mercado subir, ele vai perder no físico, mas vai ganhar na bolsa. Então, basicamente é assim que funciona. Então, o nosso objetivo... Opa! Desculpa te interromper só um pouquinho, porque tu tocou num assunto muito interessante, né, que nem tu fala, tu diz para os teus clientes, aí, para os clientes do escritório, né, que comprem uma put e comprem uma call, né? No curso eu comentei isso, né, dei exemplos e é muito legal tu tá falando sobre isso, né, porque é um mercado que infelizmente não tem liquidez, né, para nós operarmos, né? Não, hoje a gente faz com o Market Maker, né? Isso, exatamente, com o Market Maker. Eu até conversei contigo, acho que uma vez sobre isso. Mas, né, é super importante, né? Tu precisa desses seguros aí, tá disponível, mas infelizmente é que nem a gente gostaria até de negociar soja, né? Mas não tem também liquidez para a gente poder fazer as nossas operações. Pois é, o nosso mercado ainda está um pouco, né? Tem que amadurecer mais ainda as pessoas, né? Esse é o nosso papel aqui, de tentar fazer isso aí. O ponto que nós observamos hoje do nosso lado aqui é o seguinte: pouquíssimos produtores optam por fazer qualquer tipo de contrato futuro. Pouquíssimos produtores, é muito limitado. Hoje nós trabalhamos aqui, a grande maioria, eu posso falar para vocês, são produtores que buscam o quê? Fazer alguma operação no mercado físico e aliar com o mercado futuro. Certo? Ou seja, eles vão lá, fazem uma venda a termo e vem aqui e compram um contrato futuro, tal vencimento, mais ou menos assim, né? Então, sempre operação inversa, né? Ou seja, se ele vendeu o mercado físico, ele compra contrato futuro. Se ele está com a soja no silo dele, ou seja, ele está comprado, ele vai lá e vende contrato futuro, né? Então, para fazer o que? O hedge, né? Que é realmente o seguro. O produtor, ele gosta bastante, no caso, das opções, porque você paga o prêmio e depois você não faz mais o ajuste diário. O ajuste diário é um ponto importantíssimo, talvez até mesmo na questão do centro de custos, porque ele pode tomar bastante caixa dos produtores, né? Então, acho que vocês acompanham aí, em alguns momentos o milho chegou no limite de alta, limite de baixa no mesmo dia. Então, um movimento que hoje é provocado pelas pessoas físicas que operam, pelo que a gente vem acompanhando. Então, aumentou muito as pessoas físicas hoje que compram contrato futuro de milho e de boi também, e café, outros derivados agrícolas. Mas a gente trabalha bastante com o produtor e aí o fundamento é muito importante, né? E acaba refletindo bem na prática, se a gente olhar. Faz uns 4, 5 dias que nós estamos olhando que o consumidor de milho do Brasil, ele não estava saindo às compras, assim podemos dizer. Ele não estava comprando milho. Porque ele está dizendo que ele está com estoque, certo? Esse é o sentimento que nós estamos vendo agora. E aí, claro, o mercado foi balizando, foi perdendo força. Então, o milho, como eu dei o exemplo para vocês, no caso de Dourados, perdeu R$5 em um mês, a saca. Hoje também acabei de olhar aqui, não sei se vocês dão uma olhada de vez em quando no índice CPEA de Exalc. Sim, olhamos. Então, hoje também caiu bem, né? Então, hoje caiu bem, tanto o boi quanto o milho. E é um reflexo desse cenário que nós estamos vendo, né? Do lado da demanda. Do lado da demanda. Vai persistir? Dado esse aperto de estoque, essa quebra do milho verão, talvez um atraso na entrada do milho safrinha, eu acredito que, como eu falei para vocês, o maio tem um grande potencial. Se eu fosse de olhar, eu olharia o maio. Talvez, não sei qual que vocês teriam como palpite agora para comprar. Acho que né? Também. Setembro? Setembro 21, você acha?
Acredito que, porque é o final, né, já da safrinha lá, e aí tu já vai ter todos os reflexos já, né, do andar, vamos dizer assim, da carruagem. Aham, Porque entendi. depois do Entendi. K, né, o mais líquido é o U, né? Depois do maio é o setembro, né? Hum. Sem dúvida. Uhum. Às vezes a gente faz alguma coisa de spread, eu não sei se vocês também estão familiarizados com os spreads. Compro um, vendo o outro, Sim, as algo do arbitragens que tipo. a gente chama. Isso, aham. Então a gente recomenda, até vou mostrar para vocês aqui, esses tempos atrás, nós estávamos recomendando aqui uma estratégia, no caso do milho, deixa eu pegar aqui certinho, uma call spread, deixa eu pegar isso aqui, deve ser estratégia consumidor, essa aqui, ó, 16 de outubro. Isso aqui para consumidor de milho, mas claro, dá para fazer especulação tranquilo. Porque aí o que acontece? Paramos de olhar a questão do vencimento e olhar a diferença entre um e o outro, né? Então aqui nós recomendamos o quê? Primeiro, partimos do fundamento. Normalmente a diferença entre o preço do milho verão e milho safrinha é em torno de R$3 a saca, certo? No mercado físico, perante um histórico, certo? Então na B3 estava 6,50. Significa que um estava muito caro, concorda? Então o que nós fizemos? Qual que foi a estratégia do spread de baixa? Vende o março e compra o maio, certo? Então vende o março 21, compra o maio 21, certo? Porque essa relação tende a diminuir. E aí eu vou mostrar para vocês o que deu o resultado. Então isso aqui foi que dia? 16/10, certo? A diferença estava 6,50. No dia... Só um minutinho, mostrar para vocês aqui. No dia 19, 3 dias depois, nós estávamos com um cenário da seguinte forma: 4,50 a diferença, né? Ou seja, deu um ganho aí de R$2 em 3 dias. Né? R$900 por contrato. Exatamente isso. E, Jefferson, Dados... Opa, tem uma pergunta que não pode concluir aí, tem uma pergunta da nossa colega Viviane aqui, depois. claro, eu não estou conseguindo enxergar as perguntas, não sei porquê. Você consegue me mostrar aí, fazendo favor? Não, ela quer, acho que ela levantou a mão, pelo que eu entendi aqui. Vivi, pode abrir teu microfone aí e perguntar, ou mandar aqui pelo chat. Vivi, Eu não sei se ela... não. Não sei Não se ela funciona o microfone. Manda por conseguiu. aqui então, Vivi. Não tem problema. Se ela quiser mandar na Ela, forma escrita aqui. isso, tem uma opção Ah, de tá. chat ali, lá bem no meio do Sim. chat. Né? Ela falou ali que vai Isso. perguntar aqui. Então, só para complementar o raciocínio rapidamente enquanto ela escreve, nós acompanhamos bem essa questão também, né, spread de baixa, spread de alta, de acordo com como está a curva, né? Sim. A curva de juros, a curva de juros e a curva de futuros, melhor dizendo, né, a curva dos futuros aí, se ela está invertida, se ela está flat ou se ela está normal, né? Então a gente olha bem esse ponto. Ela me disse o seguinte: você falou no início da relação da produção de álcool no Brasil e milho. Essa parte não entendi. Ah, maravilha. Então nós temos hoje uma grande utilização de milho para a produção de etanol no Brasil. E essa produção ela vem crescendo cada ano e se estima que ela cresça ainda mais na próxima temporada. Então significa que o Mato Grosso ele vai destinar mais a sua produção para etanol, certo? As usinas de etanol elas produzem milho e se concentram hoje principalmente no estado do Mato Grosso. Nos Estados Unidos, o milho ele tem uma participação muito grande na produção de etanol. Então, por isso que nós vimos uma queda importante no milho na época do Covid, devido ao quê? A redução no consumo de combustível. Certo? Se a gente olhar hoje a quantidade de etanol que consome os Estados Unidos para combustível, é bem expressiva. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que fica. Só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu pegar o PSD aqui, que eu mostro para vocês certinho qual que é o consumo de etanol que nós temos do milho americano. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui, corn. Domestic consumption.
Só um minuto. Deixa eu mostro para vocês aqui como é que nós estamos nos Estados Unidos nos últimos anos. Então vamos lá, aqui vocês observam, né? Então a consumação doméstica e aqui a FSI Consumption, que é realmente aí a questão do etanol. Então 164 milhões de toneladas, bem expressivo, né? Bem expressivo perante a produção do milho americano. Então, e no Brasil nós estamos, claro, estamos longe disso, estamos bem longe, mas estamos caminhando aí para uma evolução no que se refere ao consumo de etanol para combustível, consumo de milho para a produção de etanol. E aí, claro, tem que olhar como é que está a margem da indústria, né? Então é outro fundamento importante, porque se a margem da indústria estiver boa, significa o quê? Que o consumo para a ração ele vai perder a oportunidade e também o quê? O consumo para exportação ele perde, porque a indústria de etanol está pagando melhor. Então nós temos hoje no Mato Grosso mercado de milho, ele é um pouco à parte do resto do Brasil. Certo? Ele tem um consumo, ele tem exportação e tem etanol. Ele não desce aqui para o sul, o milho, praticamente. De onde que vai descer milho? Do Mato Grosso do Sul. Em geral, importantíssimo aqui para abastecer a nossa região sul do Brasil. E aí o Mato Grosso fica concentrado em produzir etanol e exportar o milho. Então tem essa questão também muito importante da margem das indústrias de etanol no Mato Grosso. E aí, claro, tem um impacto também no preço. Então, impacto no preço. Ela me disse uma outra coisa que não sei se... ela entendeu, maravilha. Ela disse o seguinte sobre análise técnica, né? Deixa eu ver aqui. Vocês usam algum parâmetro de análise técnica para a definição do spread? Nós usamos fundamentalista, certo? Hoje, a grande parte das operações que nós fazemos é fundamentalista. Nós usamos muito pouco análise técnica, mais para câmbio, mas para commodity, milho, é muito mais o fundamento, na nossa opinião, né? Hoje eu acompanho muito mais o fundamento porque quando eu olho o mercado físico, eu tenho um sentimento mais aguçado do que vai acontecer no mercado futuro. O gráfico ele funciona, a análise técnica ele funciona e tudo, mas eu costumo me atentar mais ao que está acontecendo no mercado físico. E a resposta, eu acredito que às vezes ela é mais precisa, né? Você entra um pouco mais cauteloso, a chance de você ter um acerto aí, talvez se você entrar um pouco mais cauteloso, seja maior, né, do que o gráfico. E se vocês têm essa condição de aliar o gráfico, análise técnica, com análise fundamental, é excelente, né? É algo aí que vocês aí conseguem realmente ter um sentimento muito melhor e acertar mais nos trades. Bem mais bacana. Sim. E Jefferson, ela perguntou também aqui outra coisa, né, que queria saber, na sua opinião, essa queda no preço do milho futuro tem relação com esvaziar os ciclos para a armazenagem de soja. Aquilo que a gente conversou hoje, um pouco mais cedo. Tem um pouco, assim, eu vou dizer para você, eu acho que tem muito mais o sentimento do que realmente a prática, sabe? O que a gente acompanha no mercado aí. E, claro, o sentimento, ele conta muito, né? O sentimento no mercado, ele conta muito. Não sei se vocês vão se recordar, mas no mês passado, o governo brasileiro ele entrou com uma portaria para retirar a tarifa de importação de milho fora do Mercosul. E aí, logo, o pessoal do mercado começou a fazer conta. Será que o milho ia chegar aqui mais barato do que estava, o milho do mercado interno? E logo a gente viu que não ia chegar. O milho ia chegar a 85, o mercado estava aqui a 81. O que aconteceu na segunda-feira? O milho na B3 subiu R$13 a saca. Ou seja, uma medida que visava o quê? Diminuir o preço do milho brasileiro, para atender, sobretudo, os consumidores, ou seja, suinocultores, os avicultores, foi como um efeito contrário. O milho subiu. Então, por conta de uma análise fundamental, né? Que a gente tem que ver o quê? A PPI, que o mercado chama, que é a paridade de importação. É quanto milho da Argentina, um milho americano, um milho paraguaio chega para nós aqui no Brasil, sendo, sobretudo, polos consumidores, que aí nós estamos falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. São os principais consumidores. E agora o pessoal já está fazendo muita conta no Rio Grande do Sul para ver se fecha o preço do milho argentino e do milho paraguaio. Isso é um ponto baixista se acontecer para o nosso milho aqui na B13 e no mercado físico também. Então isso aqui é importantíssimo a gente olhar, que é essa paridade de importação, né?
Se tiver realmente uma importação, ó, aqui, ó, o milho argentino entrará a níveis altos, né, comparáveis ao CIF Indústria, certo? Então, enquanto isso acontecer, tudo bem. A partir do momento que o milho argentino der conta para as indústrias do Rio Grande do Sul, a gente pode ver uma queda, né? Então, isso o mercado acompanha bem de perto e analisa como é que está essa paridade de importação, né? Então, a gente fala bastante desse conceito também. E aí, um outro ponto que quero mostrar para vocês rapidamente é uma coisa que impacta aí diretamente também nos setores, né? Que é a relação de troca, por exemplo, do suíno para o milho. Ou seja, quantas sacas aí um produtor, quantos quilos de suíno um produtor precisa para comprar uma saca de milho. Então, o preço do suíno aqui, nós vimos uma alta expressiva. Eu adianto para vocês que está caindo, né? A gente está vendo uma queda e o preço do milho acompanhou. Então, o preço do suíno no Brasil está caindo, certo? Aí, claro, a gente fica atento, a relação de troca está pior. E isso prejudica um pouco a indústria, a saúde da indústria, né? E aí, como, obviamente, o mercado do consumo para a indústria de alimentos é grande, a gente pode até voltar aqui para mostrar para vocês como que é a nossa questão do consumo, do uso doméstico aqui, 68 mil, né? 68 milhões de toneladas, no caso está previsto 71 milhões de toneladas, o consumo doméstico é alto para nós aqui no Brasil, né? Quem que consome bastante? Suinocultores, avicultores e o pessoal também da pecuária. Então, aqui nós temos essa relação de troca. Como o preço do suíno está caindo, significa que um produtor hoje, um suinocultor, ele vai ter que vender mais suíno para comprar talvez uma mesma quantidade de milho que ele comprava. Então, isso aqui é muito importante de termos essa relação de troca entre o preço do quilo do suíno e o preço do milho. Então, nesse gráfico, eu mostro para vocês o quê? Quantos quilos de milho você consegue aí com 1 quilo de suíno, né? Então, aqui a gente vê. Então, hoje nós estamos aí na faixa de 7. Quanto maior essa relação, mais favorável para o suinocultor. Ou seja, ele vai ter que vender. Opa! Coloca o gráfico aí na tela. Você está conseguindo ver o gráfico? Não. Não, eu estou vendo. Eu estou conseguindo ver. Tem mais alguém que não está conseguindo? Ah, tá na ele está tela. dizendo. Está na tela. Tá na tela. Então vocês podem observar aqui, ó. Quanto maior essa curva, maior essa linha, essa coluna, mais favorável para o suinocultor. Então ela perdeu aqui, ó. Hoje está 7,88, certo? Pensando no mês de outubro. Então está caindo. Então, vamos pegar aqui, ó, de agosto para cá, ela caiu. Pensando, vamos pegar Santa Catarina, com um importantíssimo polo aí, está caindo também, né? Então, isso aqui é importante acompanhar como que está essa relação de troca para a suinocultura, para a questão da avicultura também, né? Eu trago aqui para vocês, do frango, como é que está essa relação de troca. É um parâmetro parecido que a gente observa também. Então, o preço do frango subiu bem, o preço do milho subiu, vamos pegar Santa Catarina como base, e aí a mesma coisa aqui, né? Quanto menor essa relação, mais favorável para o avicultor. E a gente está vendo aqui uma relação alta nesse momento. Então, não é tão favorável para os avicultores. Inclusive, não sei se vocês acompanham um pouco, mas o pessoal da postura, ou seja, de ovos, produção de ovos, vem sofrendo bastante devido ao preço aí da commodity do grão, né? Que é a matéria-prima para ele alimentar. E aí, uma das justificativas do governo, quando teve essa redução da taxa, foi o quê? De importação, foi tentar baixar para os consumidores do Brasil. Foi tentar baixar, olha, vamos baixar o preço, vamos tentar trazer milho lá de fora para poder realmente baixar o preço do milho aqui no Brasil. Só que isso não aconteceu, né? Porque não fechava a conta. Então, esse tipo de fundamento que é interessante. Então, vocês conhecendo a parte do gráfico, conhecendo um fundamento como esse que eu estou mostrando, que é a relação de troca, paridade de importação, eu acho que consegue fazer aí um negócio interessante pensando a longo prazo, né? Vencimentos mais longos, que tenham liquidez, sobretudo. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a essa relação de troca aqui, o que vocês acham? Não sei, eu acho que ficou bem claro, assim, né? Que é muita informação, ainda mais para quem está começando, assim, né? Que não, Não, sem dúvida. Mas, para mim,
né? O Saulo, que nosso colega também falou, está muito interessante, né? É isso que é exatamente isso, né? Mesmo sem a gente conversar sobre o que né, qual era, eu deixei livre, né, para a apresentação, né? Mas tu englobou tudo aquilo que eu achava, né, que é o mais importante, que é o mais interessante a gente saber esses detalhes, onde pegar também, porque são coisas bem difíceis, né, as informações são muito pingadas, assim, né, um pouco em lugar, aí tu tem que juntar, né, e aí tu consegue ver bastante, né, fazer esses comparativos, né, e trabalhar tipo nos contratos que realmente, né, estão abaixo, né, do que ele vai falar sobre o portal, assim, Saulo, né, os contratos que estão abaixo do esperado, né? Certo. Até a Viviane perguntou em relação ao sorgo, né? Nós vimos um aumento expressivo no preço do sorgo também aqui no Brasil. Até inclusive alguns consumidores, a gente produz um pouco menos, né? Obviamente, produz bem menos, mas tivemos um aumento no preço. Em geral, só para fazer um nível de comparação, o preço do sorgo aí fica na faixa de 80%, mais ou menos, do preço do milho, certo? E a gente viu o movimento. Claro, o milho subiu, o sorgo também acabou acompanhando esse movimento, né? Mas só para mostrar para vocês um pouco o que acontece, né? O pessoal olha, no caso da alimentação, nós vamos olhar o milho e também o farelo de soja. E os dois estão muito caros, né? O milho, R$ 80 a saca, coisa que a gente nunca tinha visto no mercado doméstico brasileiro, e o farelo de soja também a preços bem altos aqui no Brasil. Isso em alguns setores prejudica bastante, né? Embora o preço dos alimentos também aumentou, vocês podem ver aqui nessa curva, ó, o preço do frango ele subiu bem também, certo? Pensando em Santa Catarina. Mas aí, claro, o preço do milho subiu, acompanhou esse aumento. Então, alguns produtores aí, no mês de maio, no caso, vamos pegar um exemplo de suinocultor que eu acompanho bem aqui, alguns suinocultores do Paraná. Eles estavam com uma margem bem apertada. Isso virou, certo? Virou aí uns 3 meses atrás, e alguns grandes grupos aqui do Paraná já estão explorando o quê? Abrir novas plantas de novos abatedouros, né? Então, num rápido intervalo de tempo, devido ao aumento no preço da proteína. Então, do lado do consumidor, né, do consumidor aí de milho, de farelo, é muito importante ele estar olhando, né? É muito importante. Fazemos a relação, sim, do boi. Deixa eu ver qual é a frequência de indicação de negócio para vocês. Ah, tá. Isso aqui nós colocamos, essa frequência aqui de indicação é de acordo com o mercado. Então, nós vamos trazer para vocês estratégias. Claro que nós não acompanhamos só a parte do milho, mas nós fazemos também, por exemplo, estratégias para Chicago. No dia 27 de novembro, nós colocamos uma estratégia, participe do mercado climático americano com call spread. Ou seja, eu delimito o ganho, ou seja, eu tenho um piso e um teto, né, numa call spread, eu diminuo o prêmio, só que também o meu ganho é delimitado, certo? Então, nós fazemos sempre que tem alguma coisa que o mercado aponte, a gente vai lá e coloca como uma estratégia. Mais uma vez eu falo para vocês, nosso objetivo acaba sendo aí tentar trazer para os produtores, né? Nada impede de aplicar isso aqui como especulador, nada impede, a gente faz também para bastante pessoas aqui, até produtor que quer especular um pouco, tirando a produção dele, mas o negócio nosso é tentar mitigar os riscos, né, da operação. Diminuir um pouco também essa questão de margem para o produtor, que é algo que nós observamos, que às vezes o produtor tem uma dificuldade de margear, de estar todo dia colocando ajuste diário, o fluxo de caixa dele às vezes complica um pouco. Então, o nosso objetivo é trazer algumas soluções aí mais enxutas para os produtores. Então, nesse caso aqui, recomendamos uma call spread de setembro 21, certo? Então, pensando no quê? Pensando na questão do aumento do bushel aí. Então, call spread 18,80 a $13 o bushel. Custo dela, 24 centavos por bushel de dólar. Em reais, aproximadamente aí, 2,83, certo? Mais ou menos por bushel e 5,35 por saca. Então, o produtor, para fazer uma operação como essa, ele vai aí dispor de
desse valor aqui de 2,83 reais. É claro, isso aqui vai ter a variação do câmbio, etc. Qual que é o ponto importante? Nós não conseguimos fazer isso na B3. Não tem liquidez, né? Não tem. Onde que vamos fazer isso aqui? Vamos fazer em Chicago. Então o produtor tem que abrir, no caso vocês, se vocês tiverem interesse também, a gente abre uma conta em Chicago, aí tem que mandar a remessa para o exterior, em dólar, e faz a operação. E faz essa operação. Então, o nosso objetivo é dar uma olhada no mercado, ver as oportunidades. Nós sempre estamos olhando esses vencimentos, né? Então, tentando buscar aí, fazer, como eu mostrei para vocês anteriormente, algo um pouco mais pé no chão, trabalhar com esses spreads de alta, spread de baixa, para não indispor tanto os produtores aí. Não sei se eu te respondi, JK, a pergunta? Em relação ao boi, nós fazemos também. Café nós não trabalhamos. Hoje nosso foco fica soja, milho, algodão e boi. Café nós fazemos, nós operamos aqui também, mas nós não temos o fundamento tão preciso como nós temos da soja, do milho, do algodão e do boi, né? Mas se tiver uma demanda por café, a gente consegue executar, porque nós temos uma mesa aqui também de agentes autônomos. Então nós operamos com a Nova Futura, acho que vocês conhecem, a Nova Futura de São Paulo. E aí nós temos aqui a possibilidade de operar café, ouro, etc. Mas o que nós, hoje, o nosso métier, a nossa expertise é realmente soja, milho, algodão e boi. Então nós preferimos focar nessas commodities aí. Alguma pergunta? Ficou mais alguma coisa para a gente trocar de ideia? Deixa aberto o pessoal aí, que quiser perguntar. Se o pessoal tiver dúvida, pode perguntar aí que a gente já vai trocando ideia. Muito interessante. A gente vem estudando essas coisas, né? Hoje tu deu uma aula daquilo que, né, de vários fatos que eu coloquei principalmente no curso, né? Isso é muito interessante para ver que não é bobagem aquilo que está lá, assim, ou que, né, não é tão importante que nem as operações, né? Para a gente começar a entender melhor esse mercado aí, que ele é bem complexo, né? Porque tem vários fatores, né? Mas não deixa de nos dar oportunidade, né? É só a gente saber, né? Ver fundamentos, acompanhar mercado, que eu acho isso uma coisa muito importante. Sem dúvida. Né? Então, não sei se nós fazemos até aqui, vou mostrar para vocês agora que abriu um pouco de análise gráfica aí, no caso, análise técnica. Confesso para vocês que não é o meu métier, eu não acompanho muito de perto isso aqui, é mais o Eduardo Vanin, que é o nosso responsável pela parte de análise técnica, ele acompanha bem de perto as questões de resistência, etc. Então eu vou até, se vocês quiserem, eu até recomendo, vocês podem baixar o aplicativo, eu libero para vocês um período de teste para vocês conhecerem, eu já falo um pouco como é que funciona aqui hoje o nosso trabalho na parte do aplicativo, e aí vocês vão encontrar lá uma parte de análise técnica também. Até se vocês tiverem dúvida alguma coisa, o Eduardo Vanin, ele tem uma experiência boa nessa parte aqui, ele consegue dar uma ajuda para vocês. Talvez numa próxima oportunidade ele possa, né, nos enriquecer também, né, se ele puder nos dar uma palestra sobre isso, que mais é o nosso foco, que ele olha, assim, então, seria interessante, né, porque sem dúvida. Estamos indo, a gente faz uma live por mês, né? Então, é interessante, porque é um caminho que tem que ser, né, sedimentado ali, para a gente não fazer uma coisa e se arrepender depois nunca mais, né? Voltar para o mercado por causa de uma perda, né? Eu só vou mostrar para vocês um negócio aqui que nós temos, que é uma parte aí educacional, né? Que o nosso foco nela é o quê? É trazer o mercado fundamental, ou seja, as análises fundamentais para as operações. Então, nós temos uma UTR, né, que chama Universidade do Trading, ela não tem nenhum vínculo com instituição de ensino, nada. O objetivo com ela é o seguinte, é mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado e um exercício prático do que realmente vocês podem fazer para operacionalizar qualquer coisa. Vocês viram que mudou a tela aqui? Tá. Então, beleza. Só mostrando para vocês o seguinte. Então, aqui na nossa UTR,
O nosso objetivo é levar para vocês 5 temas sobre as commodities, certo? Então, nós temos a parte do mercado físico, que é o que? A parte realmente do que está acontecendo nas questões de originar, etc. Parte macro, certo? Ou seja, análise de câmbio, etc. Merchandising, parte de risco, que é o hedge, e a parte de trade. Então, são 5 competências que nós desenvolvemos aqui dentro da plataforma. E aí, como é que nós desenvolvemos isso? Através de videoaulas. Então, nós temos uma de análise técnica, análise gráfica. Então, se vocês quiserem também, isso aqui eu posso liberar um trial para vocês conhecerem. Então, vocês podem assistir as videoaulas aqui. Nós temos também um grupo para tirar dúvidas, se vocês tiverem. Então, nós trazemos a parte de análise aí gráfica, né, como eu falei, introdução, etc. A parte que eu acompanho bastante, que é o mercado futuro e mercado físico também, nós temos aqui. Então, vocês podem observar a questão de derivativos, crushing margin, EFP, fatores de conversão, tudo isso nós trazemos aqui, certo? Com o objetivo do quê? De facilitar esse lado da análise fundamental. Então, vocês podem observar. E aí, qual que é o nosso método de ensino aqui? É trazer para vocês exercícios práticos do que está acontecendo no mercado e mostrar como vocês podem aplicar isso aí. Então, nós temos a curva do farelo na China, um outro ponto, o washout, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é um ponto que pode acontecer e isso traz um impacto direto em preço na bolsa, que é o que? A trade está revertendo lotes do mercado externo para o mercado físico e vice-versa, certo? Então, isso aqui é importantíssimo. Então, nós trouxemos uma aula sobre isso, porque lá nos Estados Unidos surgiu um rumor que os chineses estavam fazendo isso aqui. Né? As três acharam que continuam reportando achouts de soja americana para embarque em janeiro com destino na China, certo? A continuidade desse movimento reforça a queda em Chicago. Então, se isso continuar acontecendo, isso acontece no mercado brasileiro também. Então, a trade tem uma quantidade de soja ou milho destinado para o mercado externo, se ela reverter para o mercado interno, certo? Isso aqui a gente pode ver uma queda nos futuros, né? Ou seja, ela está mudando a posição dela. Então, aqui nós temos também. Então, vocês podem observar, e aí trazemos realmente o que é, né? O contrato, etc. Vocês podem assistir uma videoaula sobre isso, ó. Então, na hora que eu clico aqui, eu mostro para vocês uma videoaula sobre o assunto washout, como que funciona na prática. Então, trade A, trade B, trade A, trade B, comprando, vendendo, então tudo bem detalhado. Então, o objetivo nosso nessa parte educacional é trazer isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, análise fundamental, pegando coisas da prática e levando para o mercado do dia a dia. Eu até recomendo para vocês, se vocês conseguirem entrar, nós temos a possibilidade aqui, como eu disse, de liberar para vocês um período de testes, certo? Vocês conhecerem aí 3 semanas, 1 mês, do aplicativo e também da nossa plataforma OTR, certo? Aí vocês verem o que vocês acham, se vocês gostaram do método que nós trabalhamos, e aí dos meus colegas podem falar com vocês aí, ou até mesmo eu, sobre como é que funciona para continuar. Então, nós trazemos as informações todos os dias, através de podcasts, por exemplo. A gente grava aqui um áudio de abertura, um áudio de fechamento, um áudio só do milho, né, que a nossa amiga Manuela que faz aqui, nossa broker do mercado físico. Então, ela faz um só de milho, para mostrar como é que está o mercado físico, mercado paulista, mercado do MS, etc. Então, ela faz por aqui e nós colocamos todos os dias. Além também do que nós temos a parte do clima, né? Como eu mostrei para vocês. Então, todos os dias nós temos aqui o vídeo do clima, que nesse momento é muito importante para precificar Chicago e também a Bolsa Brasileira. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Se vocês tiverem, eu estou aberto para a gente trocar ideia. Eu só tenho a acrescentar aqui que o conteúdo é excelente, né? Eu testei já isso aí. Ó. O TR eu não cheguei a ver, né? Mas os conteúdos aí são excelentes, né? É muito bom mesmo, né? Muito obrigado. Mas eu recomendo para todos que estão participando, até inclusive você, Fabiano, pode continuar, eu libero para você mais um período para você ver como é que funciona o TR e tudo mais. Sim, o nosso objetivo é levar para vocês aí essa parte da análise fundamental, né? Essa área educacional ela é aberta, eu consigo deixar aberta para você, Viviane, como para os outros também,
E aí, na sequência, se você se interessar pela plataforma, um dos meus colegas aqui da parte comercial, apresento para você como é que funciona. Ela tem uma mensalidade, tem planos, então eu prefiro que vocês conheçam, testem, e aí depois um dos meus colegas entre em contato para ver realmente essa parte comercial. Tu conseguiu aquele presentinho para nós, Jefferson, tipo, estender mais 30 dias para o pessoal conhecer bem, né, acompanhar com calma, porque às vezes tem muita informação, é muita... Eu vou te ser sincero contigo, né? No início, nas primeiras semanas que eu fiquei vendo, na primeira semana, né, que eu eu ficava muito tempo, mas muito, para conseguir entender tudo, assim, né? Porque é muita coisa, é muita informação, né? É relevante, então, né? Sem dúvida, né? Aí... porque o ponto, desculpa até interromper você, mas o ponto é assim, o mercado ele acaba trazendo muitas arestas, assim, sobretudo quando a gente fala de soja e milho, né? Sim, muito mercado para acompanhar. Então a gente tem a questão americana, tem China. Aí, poxa, qual que é o reflexo do farelo em Dalian para o impacto no Brasil? Então, poxa, a primeira vez que você lê isso, você se pergunta, né? Poxa, o que do outro lado do mundo Dalian vai fazer comigo aqui? Ou o alho de palma na Malásia. Então, tudo isso, conforme você vai andando e conhecendo o mercado, vocês vão vendo que tudo tem uma ligação, né? Sim, e tudo tem um impacto final. Antigamente eu conhecia a Dalian só por causa da Vale, vou ser bem sincero, não sabia que era o que recebia também todas as, né, que era a bolsa lá. Sem dúvida. Hoje tem um impacto muito grande, né, na margem de esmagamento da China. Se a margem está boa, significa que ela pode pagar mais para o produtor brasileiro, significa que o preço pode subir. Tem uma porção de coisas aí que estão interligadas, né? Se quiser falar do app, pode falar. Não, então eu só queria, só para finalizar, não tomar muito mais o tempo de vocês. Então, todos os dias nós trazemos informações do mercado, parte de escrita, parte de áudio, que vocês podem acompanhar, um resumo do dia. Então, tem as sessões aqui também. Então, commodity por commodity, vocês podem observar. A parte do mercado externo nosso é bem completa. Então, nós acompanhamos semanalmente como é que está o nosso ritmo de exportação. Isso aqui é fundamental, na verdade, porque o ritmo de exportação e a competitividade das commodities do Brasil é que vão ditar preço aqui para nós. Nós somos exímios exportadores, o agro representa aí uma grande parcela do que nós fazemos da nossa balança comercial. E se o mercado externo paga mais, significa, claro, que os preços aqui vão balizar. Até costumo perguntar sempre para os produtores, para os consumidores, sobretudo, quem é o maior concorrente que eles possuem hoje, né? Um consumidor, no caso, um suinocultor. O maior concorrente hoje no suinocultor, de um pecuarista no Brasil, é o mercado externo. É o mercado externo. Se ele pagar mais, o produtor aqui, o consumidor, vai ter que dispor mais para ter a mesma quantidade. Então, isso é fato. Então, nós acompanhamos toda semana o mercado externo, como é que está, a questão aí do nosso line-up, né? Em termos históricos, vocês podem observar como é que está nosso programa de exportação de soja nos últimos 10 anos. Nós tivemos um programa em 2011 que fechou 32,45 milhões e tivemos aqui em 2017 83 milhões. Então vocês podem observar o tamanho que ficou o nosso programa de exportação de soja. E as perspectivas nos próximos anos são ainda superiores a essa. Nós temos uma grande área de soja ainda no Brasil para abrir, diferente dos Estados Unidos. Nós já consolidamos o maior produtor de soja do mundo ano passado. Esse ano devemos continuar sendo o maior produtor do mundo de soja. Então, tudo hoje indica para nós que esse mercado do agro ele é muito promissor. É muito promissor. E, claro, quando vocês conhecem essa parte aqui, análise fundamental, eu garanto para vocês que hoje a grande parte do pessoal que opera aí acaba olhando mais o gráfico, né? Opera milho, opera boi, não se atenta tanto a detalhes como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, como um programa de exportação, por exemplo. Então, o nosso objetivo é isso, é levar essas informações, a aliar com a parte educacional. Então, nós fazemos bastante encontros, webinar. Até a próxima vez eu quero convidar vocês. Esses webinars que nós fazemos aí acontecem às 17 horas, em geral. Eles não têm custo nenhum. É realmente para passar um panorama do mercado para vocês, o que está acontecendo. Tanto para soja quanto para milho.
É só tu me passar que eu passo pro grupo aqui. Claro, eu vou convidar vai vocês. Ser muito bom para nós. Sempre... Nós vamos ter aí um webinar em breve, eu quero convidar vocês. Vamos falar sobre as perspectivas para a soja 2021-2022 nos Estados Unidos, porque está aí a temporada, né? O produtor vai decidir o que vai plantar, provavelmente em fevereiro. Né? Já decide aí, já bate o martelo, por conta da questão do seguro lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo fica atento aí qual que vai ser o rumo de Chicago, né? Que rumo vai tomar a demanda chinesa, Biden assumindo no dia 20 de janeiro, o que nós podemos esperar da relação entre Estados Unidos e China. Então a gente vai ter bastante coisa para trocar ideia aí. Pessoal, da minha parte seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para a gente trocar ideia. Eu só vou tirar aqui do compartilhamento. Tá bom, sem problemas. Só para... acho que tu tem que deixar aí. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Stop share. Stop share. Já deu. Beleza. Joia. Beleza. Olha, da minha parte, assim, excelente. Né? Eu já sabia bastante coisa, sabia muito da importância dessas coisas, né? Mas aprendi hoje, assim, como fazia muito tempo que eu não aprendia, né? É muito importante, por isso que eu quis, assim, a nossa segunda live sobre commodities, né? Ser o milho físico, né? Porque a gente tem que entender o lado do produtor, a gente tem que entender o lado do mercado, tem que entender a exportação, as correlações, né? E, então, eu quis, né, passar isso, a gente até nem discutiu o que seria no grupo lá, as lives, né? Mas por causa da importância, né, disso, da relevância do assunto, né, eu preferi ser essa a tua próxima, né? Que foi, assim, para mim, espetacular, muito bem explicado, uma ótima didática, né? Opa, muito obrigado. Deixo aberto para o pessoal aqui que se quiser perguntar alguma coisa mais aí. E até mesmo no futuro, eu vou escrever meu telefone aqui para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu converso com vocês, não tem problema. O aplicativo, como eu falei, quem participou agora, eu libero aqui um período para vocês conhecerem a plataforma, até aprenderem também o UTR. Então, vocês entram ali no link, vou passar aqui para vocês. Nesse link aqui tem a disponibilidade também no celular. Então, vocês podem colocar na loja lá da Apple, do Google, AgriInvest Intel, vocês já vão encontrar. Então, deixei meu número de telefone aqui, deixei também o link do app. Basta se cadastrar, simples. Qualquer coisa, me dá um alô, eu ajudo vocês sem problema algum. Ótimo. O tempo normal é 15 dias, né? Tu consegue eu consigo estender para vocês aí. Joia, então. Obrigado. Eu consigo, assim. Até, inclusive, se vocês quiserem um suporte nosso, nós temos aqui o pessoal que ajuda e damos um suporte para vocês. De repente a gente faz, até se o pessoal achar interessante, depois a gente conversa. A gente pode fazer uma outra live só sobre isso aí, o pessoal ver, né, entender as coisas ali. Achar, claro, né? Claro. Eu acho assim, né, a gente não ganha assim nada, né, com vocês, mas o que ganha é só sobre a informação, a qualidade, né? Então eu acho que a gente tem que tirar isso, aproveitar toda a informação e a oportunidade que está sendo dada ali, né, para poder aprender, né, cada vez mais, né? Porque isso aí é uma coisa que a pessoa vai decidir para ela, né, se ela quer continuar, quer fazer, ver se aquilo é relevante para ela, porque às vezes o que a gente vê, né, no nosso grupo, assim, tem muita gente que opera opções, ações, renda fixa, commodity, né? Aí talvez às vezes o peso da commodity não seja tanto para investir um valor cheio, né, de uma coisa. Então, assim, né, mas é importantíssimo a pessoa saber e saber aonde, pelo menos, né, para ela não ser cega, né? Claro, claro. E saber também que existem outros fatores, além da análise técnica, que pode ter um impacto direto nos preços, né? Sim, não. Então, eu acho que a análise técnica e a análise fundamental, se ela bem aplicada, ela rende excelentes frutos, né? Não podemos deixar de olhar uma e esquecer da outra. E o nosso objetivo é levar para vocês esse tipo de informação, né? Claro.
Jefferson, já que o pessoal não se manifestou aqui, né? Nosso grupo hoje até foi menor do que normalmente é, mas, né, te agradeço, né, Opa, a tua muito obrigado. disponibilidade por estar aí, né, no teu trabalho aí, né? Foi excelente mesmo as tuas explicações. Opa, muito obrigado. E deixo aberto, né, também quando, né, o nosso grupo, né, para te, né, se quiser oferecer alguma coisa aí, que nem eu disse, Claro. a gente não ganha Sem nada, né, dúvida. mas a gente também abre a possibilidade, de repente, para alguém que quiser, né? Então, Sim, sim. fica à vontade, né? Muito obrigado, agradeço a todos e contem comigo, né, os que vocês precisarem aí. Conhecimento é bom para ser compartilhado, então, para mim é um prazer falar com vocês e o que precisarem eu estou à disposição. Obrigado, Jefferson. Beleza, pessoal? Excelente noite para vocês, foi um prazer aí. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. E aí, pessoal? Alguma questão mais? Algum comentário? Alguém quer falar mais sobre alguma coisa? Johnny? Não, só observando, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Cara, muita coisa, ainda mais para mim que estou começando, né? Sim, Esse sim. negócio de commodity, tentando decorar aquelas letras ali para saber certinho onde é cada vencimento. Claro. Mas é legal, beleza. Muito bom. Então tá. Já que vamos. Foi 1 hora, um pouquinho, né? Muito boa, gostei da didática dele mesmo, é excelente. Né? E a gente agora já até vou deixar aberto aqui a próxima live, vai ser o dia 4 de janeiro, uma segunda-feira, sobre mercado de boi gordo. Então, para a gente já ir dar um passo a mais, né, em outro mercado, né? E assim a gente vai indo devagarito, né, dizemos aqui. Legal, hein? Certo, pessoal? Então, boa noite, obrigado por vocês terem participado aqui, né? E vamos continuar no nosso aprendizado aí. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.